Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, onde nós iremos falar então sobre o pacote Talent Connect, que é composto pela Jobify e pela Admissão Digital. E a gente vai falar então sobre um tema que acontece em praticamente todas as empresas aí, que é um processo que acontece com todo o departamento pessoal, com todo o RH, que é o processo de recrutamento e seleção, a admissão e a integração disso com a folha. E principalmente, né, como que a gente pode conectar esses 3 processos então e trabalhar com uma jornada única. E esse vai ser o meu objetivo hoje, né, mostrar para vocês como que a gente consegue transformar esses 3 processos num único fluxo, falando de integração e mostrando para vocês como que as nossas soluções podem contribuir dentro desse cenário. Quero iniciar também me apresentando, então eu sou a Laura, eu sou especialista em RH, sou formada em psicologia, tenho um pouco mais aí de 8 anos de experiência em departamento pessoal, e dentro desses 8 anos de experiência em DP, eu estive então aí do outro lado, né, fazendo todo o processo de DP, desde a parte de recrutamento, admissão, folha de pagamento, transmitindo, né, e fazendo toda a parte também do e-social. Então eu entendo os desafios, né, e os problemas que o RH, o departamento pessoal enfrenta. E hoje aqui na Metadados, eu atuo então como analista de marketing de produto, onde a minha missão aqui, né, é justamente conectar a tecnologia com os processos de vocês, trazer então, né, como que a gente pode simplificar as rotinas do DP e do RH, atrelando tudo isso à tecnologia. Pessoal, esse encontro ele é bem prático. Eu quero mostrar então para vocês a solução, quero compartilhar com vocês a solução. E dentro desse cenário, então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês podem ir colocando aqui no chat, que a gente vai respondendo, né, ao longo do encontro ou no final também. Se vocês quiserem se apresentar, colocar o nome de vocês, a cidade, de onde vocês estão falando, vocês podem incluir também aqui no nosso chat. Fiquem bem à vontade, tá? Vocês não precisam esperar até o final aqui, do webinar para colocar as dúvidas que vocês, de repente, podem ir tendo ao longo da apresentação, tá? Bom, eu quero começar com uma pergunta bem simples, né, quantos de vocês já precisaram corrigir uma informação, na folha de pagamento ou algum dado que estava errado, né, lá na folha de pagamento na hora do fechamento? Muitas vezes o problema não está na folha, mas está no fluxo de como que isso acontece, de como que a gente recepciona esses dados e de como que isso é integrado com a folha. Então, quando o recrutamento e seleção, a admissão e a folha eles não conversam, quem paga o preço é o departamento pessoal. E aí, a jornada hoje, então, quando a gente pensa na jornada de um colaborador, ela começa antes do primeiro dia. Então, a gente vai pensar também nesse processo, desde o recrutamento, quando a gente está selecionando esse candidato, como que é a experiência dele fazendo a entrega desses documentos. E muitas vezes esse processo ele costuma ser fragmentado em 3 etapas que não se falam, às vezes é feita também por planilhas, ou então em processos paralelos, as equipes muitas vezes não conseguem, né, trabalhar com os dados integrados, conectados. Às vezes existe o retrabalho da pessoa que faz o recrutamento, daquela que coleta os documentos e daquela que faz de fato o input dos documentos no sistema. Então tem um retrabalho de receber esses documentos, fazer a triagem desses documentos também. E aí, quando a gente pensa em recrutamento, muitas vezes a gente tem vagas fora do sistema, candidatos em planilha, currículos recebidos de diversas formas, e a gente precisando colocar isso também na planilha para que a gente possa fazer a triagem e também acompanhar, né, que se eu já recebi esse currículo em outro momento, se tem histórico daquele candidato que já participou de processos seletivos anteriores. E aí, isso em planilha ou então em pastas acaba que a gente corre o risco de perder esse histórico, né. E também a gente acaba não conseguindo conectar esse processo com o que vem depois, que é a própria admissão digital, né, que é a própria admissão ali do colaborador.
E quando a gente fala de admissão, muitas vezes a gente recebe os documentos em papel, de forma física, ou então por e-mail, ou por WhatsApp, ou às vezes a gente recebe um pouco em cada uma dessas formas que eu comentei, né? E o RH ele vai recoletando esses documentos, esses dados que muitas vezes o colaborador, esse novo colaborador, ele já preencheu. Então é um retrabalho que acaba acontecendo. Além disso, né, quando a gente recebe os documentos por papel, por e-mail ou por WhatsApp, a gente também entende, né, que a gente não vai estar alinhado ali, por exemplo, com a LGPD, garantindo, né, que aqueles documentos que são principalmente os mais sensíveis que o colaborador entrega para a gente, para admissão, ele não vai ter a segurança ali, né, de que aqueles dados, então, vai estar passando por um fluxo correto, não tem o aceite dele também em relação à garantia que ele está ciente, que ele está compartilhando um documento sensível e que vai passar ali por uma ferramenta que vai estar segura, que vai guardar os dados dele de forma segura também. E depois a gente vai ter esses dados chegando tarde na folha de pagamento, ou errado, ou até mesmo fora do prazo. E aí o operacional ele sofre as consequências de um processo que muitas vezes inicia de forma errada, ou então com esse retrabalho que eu comentei. E quando a gente fala de cada etapa dessa separada, é uma chance maior de erro. E o erro na admissão ele chega direto na folha de pagamento. E quando a gente tem um erro na folha de pagamento, a gente sabe que esse erro ele pode se transformar num envio errado para o e-social, num prazo que a gente não consegue atingir. Depois a gente tem toda a parte também, né, de emissão de documentos do colaborador, da assinatura desses documentos também. Então, acaba que esses documentos eles impactam diretamente ali o processo da folha de pagamento. E aí eu gostaria de convidar vocês então para pensar junto comigo, se vocês pudessem então transformar esse cenário então, e colocar ele, pensar nele totalmente digital, 100% digitalizado, né. E se recrutamento e seleção, admissão e folha falassem a mesma língua do começo ao fim? Se a gente tivesse esse processo todo conectado? A gente teria como resposta, então, a gente pararia, né, de reiniciar esses processos e a gente começa, então, a conectar a jornada desse colaborador do começo ao fim. E aí que entra então a nossa solução, né, que eu trago para vocês e compartilho então o Talent Connect, que é composto então pela Jobify, pela Admissão Digital, que a proposta dele então é um departamento pessoal, um RH conectado de ponta a ponta, onde a gente vai trazer um fluxo com tecnologia, com a inteligência artificial também apoiando em algumas etapas, trazendo para vocês então essa digitalização do RH e aliviando também alguns processos que hoje, de repente, o DP de vocês fazem de forma manual ou até mesmo, né, esse retrabalho que pode recair para o DP. Então, na Jobify, a gente vai ter vagas e candidatos dentro de um único fluxo. A gente vai conseguir publicar vagas, gerenciar candidatos, avançar os aprovados para a etapa de admissão, sem copiar os dados e sem perder todo esse histórico também. Com a admissão digital, a gente trabalha então o digital do começo ao fim. O candidato que vocês aprovarem, ele vai receber um link que ele vai preencher tudo digitalmente. E o RH, então, ele vai validar esses documentos e depois a gente vai integrar isso com a folha de pagamento. Então, a gente vai ter os dados direto com a folha, e a gente vai ter integração, então, ali com o Flow, né, com a folha do Flow ou com a folha do CIR também, dentro do cenário que vocês utilizam. Então, os dados da admissão, eles já chegam todos estruturados e vocês não vão precisar digitar a admissão. Tudo aquilo que compete aos dados pessoais do colaborador, os dados dele, os familiares, o endereço, os dados bancários, tudo isso a ferramenta já vai preencher automaticamente para vocês. E uma coisa também que é bem importante, que eu gosto de destacar quando a gente fala de um processo digitalizado da admissão e do recrutamento, é a experiência dos colaboradores, dos novos colaboradores de vocês. Então, desde o primeiro contato do colaborador com a empresa de vocês, ele já percebe que é uma experiência digital, que é uma experiência rápida, sem fricção. E quando eu falo disso,
Eu sempre lembro de quando eu entrei aqui na Metadados. Foi a primeira vez que eu tive a experiência de ser contratada dentro de um processo digital, no qual a minha admissão, o meu recrutamento foi feito pela Jobify e depois a minha admissão, né, foi feita totalmente digital ali pela admissão digital. E eu lembro que isso gerou em mim, né, uma primeira impressão muito boa sobre a Metadados, de que eu estava fazendo toda a entrega desses documentos de forma digital. Eu lembro de eu ter a sensação de que foi muito fácil de colocar as informações. Eu fiz tudo pelo próprio celular, então, inclusive, testes que eu precisei fazer no processo de recrutamento, depois, né, a entrega e o registro das fotos que eu precisei tirar dos meus documentos, eu fiz tudo pelo meu celular, na palma da minha mão. E eu lembro que essa experiência, assim, me marcou, né, porque foi uma experiência muito positiva. Então, essa experiência, né, é algo que a gente pode contar também aqui como um ganho bem significativo quando a gente digitaliza esse processo. Então, o que que muda na prática para o teu departamento pessoal e para o seu RH também? Então, uma das primeiras coisas que eu trago aqui para vocês, né, é o tempo de admissão reduzido. Então, menos dias entre a aprovação e o registro, o colaborador ele pode começar mais rápido e tem aquele tempo, né, dos dias que vocês colocarem ali como prazo para entrega de documentos. Esses dias ali vocês vão conseguir respirar, porque não precisa ficar cobrando o colaborador de quais documentos estão faltando para ele entregar, porque a própria ferramenta já vai fazendo essa comunicação, já vai listando para esse candidato, para esse novo colaborador, quais são os documentos que estão pendentes. Então, aquele trabalho que a gente tem que ter, né, de ficar enviando no WhatsApp, por e-mail, telefonando para a pessoa, pedindo para ela os documentos, a admissão, então, ela resolve para a gente dentro desse cenário. Outro aspecto também são os dados confiáveis que vão entrar direto na folha. Então, a gente vai ter os documentos certos, chegando no prazo, sem retrabalho na hora do fechamento. Outra questão é a experiência do candidato, que eu trouxe ali o meu relato, né, a minha experiência para vocês. E as empresas que admitem bem, que começam esse processo já atrelado à tecnologia, têm uma grande chance de reter mais os talentos dentro da organização. Então, a primeira impressão, ela conta muito dentro desse cenário. E outro aspecto é a visibilidade do funil, que é quando a gente consegue visualizar do banco de talentos até depois a assinatura, né, desses documentos de forma rastreável, auditável. Então, dentro da admissão digital, ela vai armazenar todos esses documentos que foram entregues também no momento da admissão. Agora eu quero mostrar para vocês na prática, dentro do sistema, como que a gente consegue então trabalhar, atrelar tudo isso, né, todo esse processo à tecnologia. Antes de iniciar compartilhando, né, o sistema com vocês, a Metadados, então, ela propôs aqui para vocês também uma oferta especial para quem está participando desse webinar, para quem enxerga valor nessa integração e quer conhecer mais detalhes, a gente preparou uma condição especial, então, para quem está participando do webinar. Então, as 5 primeiras pessoas, né, os 5 primeiros clientes que colocarem "eu quero" aqui no chat, a gente vai oferecer, então, a implantação zerada dessas 2 ferramentas. Então a gente, trouxe essa proposta aqui para que vocês possam economizar nessa etapa também, né, de implantação aqui da ferramenta. E aí, para quem também quiser entrar em contato com o CS para conhecer um pouco mais das informações em relação à proposta comercial, vocês podem também falar com o CS de vocês, mas para as 5 primeiras pessoas que colocarem "eu quero" aqui no chat, o valor é zerado da implantação. Bom, então eu quero compartilhar agora com vocês a ferramenta, mostrar para vocês como que a gente resolve todo esse processo de recrutamento, seleção e admissão com as nossas soluções. Para isso, eu quero começar com a Jobify, que é a nossa plataforma então de recrutamento e seleção. Com ela, vocês vão conseguir captar candidatos, fazer toda a gestão dos processos seletivos de vocês, criar novas vagas e deixar templates de vaga pronto para sempre que vocês tiverem, né? Tem algumas empresas que têm alguma uma rotatividade maior num determinado cargo, e para que vocês não precisem toda vez que forem criar uma nova vaga, replicar todos os dados, a gente pode deixar templates de vaga pronto dentro desse cenário, tá? Então a gente deixa os modelos de vaga prontinhos aqui, com o fluxo que vocês querem conectar aquela vaga também.
Outra coisa que é bem bacana com a Jobify é a questão de que a gente consegue, pessoal, criar um fluxo de aprovadores. Então, por exemplo, se dentro do cenário de vocês, quem faz a solicitação de vaga é o gestor ou é uma pessoa específica, né, que faz e tem que passar por um diretor, tem que passar pelo gerente do RH para daí sim chegar no recrutador, a gente consegue desenhar um fluxo de aprovação também por aqui. Então, essa pessoa ela vai fazer, né, essa solicitação e aí ela vai seguir então esse fluxo de aprovadores. Eu quero compartilhar com vocês aqui um exemplo, né, de uma vaga que eu estou trabalhando, que eu tenho em aberto. Quais são os dados que a gente vai conseguir colocar por aqui? Quando a gente cria uma nova vaga, ou quando a gente cria um novo template de vaga, a gente vai precisar colocar o cargo que a gente vai recrutar, que a gente tem uma vaga em aberto, e aí a gente tem alguns campos que a inteligência artificial ajuda a gente dentro desse contexto. O detalhamento da vaga e as atividades que vão ser desenvolvidas pelo profissional são preenchidas então com o auxílio da inteligência artificial. É bacana destacar para vocês que não é nada engessado, vocês vão conseguir personalizar, incluir informações, eliminar informações, mas a gente tem esse contexto aqui da IA auxiliando dentro desse cenário. A gente vai incluir informações sobre o ambiente de trabalho, os requisitos, questões de salário, tipo de contratação, os benefícios que hoje vocês oferecem, as habilidades que vocês esperam também desse profissional, tanto da parte comportamental como da parte técnica também. Depois, a gente vai ter aqui em parâmetros toda a parte de configurações que são importantes para que o candidato ele possa se aplicar à vaga de vocês. Então eu consigo parametrizar como que ele vai visualizar a minha vaga, como que ele consegue se aplicar à minha vaga também. Então se vocês tiverem uma vaga que vocês têm uma expectativa de que aquele candidato ele tem uma determinada formação, ele tem uma determinada habilidade, ou ele mora em uma determinada cidade, por exemplo, a gente consegue configurar tudo isso para que apenas candidatos que estejam atrelados a isso possam entrar dentro do processo seletivo. Então, isso é aquele processo que muitas vezes o recrutador ele acaba fazendo, né, de forma manual, que é a triagem ali dos currículos, que é analisar quem pode passar para as próximas etapas do processo ou quem já precisa ser eliminado ali logo na hora que a gente recebe aquele currículo também. E da mesma forma, eu consigo eliminar automaticamente candidatos a partir das configurações. Se ele for de outra cidade, se ele não tiver a formação necessária, então eu consigo também por aqui ir eliminando através, né, dos flags que eu venho colocando por aqui, eu elimino automaticamente alguns candidatos. Outro aspecto é que a gente pode compartilhar também as vagas de vocês nas redes sociais que vocês utilizam. A gente consegue copiar o link da vaga também e colocar, por exemplo, em grupos de WhatsApp, ou então gerar o QR Code da vaga e deixar em lugares estratégicos, no refeitório da empresa, ou então, às vezes, na cidade tem algum lugar que faz recrutamento e que vocês querem deixar também o QR Code da vaga por lá, a gente consegue gerar o QR Code e compartilhar também nesse formato. Além disso, com a Jobify, a gente consegue criar uma página de carreira para vocês. Então, ela é uma página totalmente personalizada, que vai ter a identidade visual de vocês. E eu vou exemplificar esse cenário, então, usando a nossa página de carreira aqui da Metadados, tá? Então, caso vocês tenham o site de vocês e vocês queiram criar um link lá de trabalho conosco, então a gente vai conseguir integrar esse link, então, com uma página que vai ter a identidade visual de vocês, falando um pouquinho sobre quem vocês são, e na sequência todas as vagas que vocês têm aberto. Então, essa é uma forma também, né, dos candidatos que entrarem no site de vocês conseguirem acessar, visualizar as vagas que vocês têm aberto e da mesma forma já entrar no processo seletivo se ele estiver alinhado ali com as configurações que vocês colocaram, né, de expectativa que vocês têm do candidato também. Bom, pessoal, falei sobre o cadastro da vaga por aqui. Agora eu quero compartilhar o processo seletivo. Então, quando a gente faz aqui a criação, né, de uma vaga, depois a gente vai trabalhar todo esse processo seletivo e a gente vai ter acesso, então, a
essa tela que é onde a gente consegue acompanhar o processo seletivo. Vocês podem configurar os processos seletivos com a quantidade de etapas que vocês desejarem. Então, às vezes, a gente tem aquelas vagas mais operacionais que a gente entende que não é interessante trabalhar com um processo seletivo tão longo. Visto que, eu tenho um tempo menor para fechar aquela vaga, de repente. Agora, em contrapartida, muitas vezes a gente tem aquelas vagas mais estratégicas da empresa, né, mais administrativas, que a gente precisa conhecer mais a fundo o perfil daquele candidato, incluir mais testes, colocar entrevistas com mais pessoas da organização. E aí, esse cenário todo vocês vão conseguir personalizar, incluindo, eliminando etapas de acordo com a vaga que vocês estão trabalhando. Inclusive colocando um prazo aqui de qual que é a expectativa que vocês têm que finalize aquela etapa. Quando a gente coloca esse prazo, mais adiante eu vou mostrar para vocês toda a parte de indicadores que nós temos aqui. Esses indicadores eles vão estar atrelados a essas datas que a gente tem por aqui. Se eu conseguir fechar a vaga dentro do período que eu tinha estipulado, quanto tempo que eu demorei para fechar uma vaga também. E aqui também, nessa tela de gerenciar aqui as vagas, eu consigo identificar quem são os candidatos que dão mais match com a minha vaga. Porque a ferramenta ela faz um ranqueamento automático aqui para vocês. Então, ela ranqueia quem são os candidatos mais aderentes à vaga. Dentro desse cenário é a Maria Emília, a candidata, né, mais que é mais adequada aqui para essa vaga. E o que que a ferramenta teve de olhar aqui, né, para conectar isso? A inteligência artificial, ela analisa, então, aspectos que foram cadastrados pelo candidato, pelo que eu cadastrei também no momento de abertura da vaga, e ele cruza essas informações. Então, ele analisa a formação, a habilidade, a experiência, cultura, salário, localização e similaridade. Então, ele dá esse match a partir dessas informações que a gente vem colocando por aqui. Além disso, a ferramenta ela mostra para a gente também informações adicionais sobre esse candidato. Se ele está alinhado com a diversidade da vaga, se ele está participando de mais de um processo seletivo com vocês, se ele já faz parte do quadro de colaboradores de vocês. A gente consegue trabalhar também com recrutamento interno por aqui. Então, se vocês quiserem selecionar, né, recrutamento interno também, a gente consegue trabalhar nesse formato. Se a pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa com deficiência, ele aponta também por aqui, se foi uma indicação. E algo que é bem legal também que a gente tem por aqui é a possibilidade de favoritar o candidato. É bem comum que quando a gente está trabalhando com processo seletivo, lá no final da etapa, a gente fique com 2 pessoas que a gente gostou do perfil, que são aderentes à vaga, e a gente tem só uma vaga em aberto, e a gente precisa escolher qual dessas 2 pessoas a gente vai contratar. A gente contrata a pessoa que a gente entende ali naquele momento que é mais aderente, e depois essa pessoa não fica, ou ela fica, né, dentro do período de 90 dias ali e já sai, ou de repente abre uma nova vaga para aquele mesmo cargo. E aí, se a gente favoritou aquele candidato que a gente gostou, que ficou lá entre as 2 pessoas, né, que eu mais gostei, eu consigo buscar depois só pelos candidatos favoritos. E isso pode, inclusive, acelerar os processos seletivos de vocês. Por quê? Vocês já fizeram os testes, já passou pela entrevista. Então, se vocês tiverem, por exemplo, uma certa urgência em contratar, vocês podem ir buscando, né, esses candidatos que foram, então, favoritados aqui pela ferramenta. Além disso, a gente consegue por aqui acompanhar também os testes, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles, sobre os testes que a gente tem na ferramenta, visualizar relatórios também através dessa tela, deixar roteiros prontos também de entrevista. Um relatório, pessoal, que eu gostaria de compartilhar e mostrar, abrir aqui junto com vocês, é o relatório da vaga, que ele já fica aqui direto nessa tela que a gente acompanha, né, o processo seletivo. Ele é um relatório que eu consigo exportar ele em Excel, em PDF e em PPT. Então, se vocês precisarem, por exemplo, compartilhar as informações desse relatório com a direção, com os gestores, ele já vai vir num formato de apresentação para que vocês não precisem montar a apresentação, ele já vai trazer esses dados que eu vou mostrar para vocês em PPT.
Então, o que que a gente encontra nesse relatório? A quantidade de testes que foram finalizados, o tempo de contratação, quantas pessoas visualizaram a vaga, se inscreveram, desistiram. Ele mostra para a gente quantas pessoas eu tenho em cada uma das etapas desse processo seletivo, quantos inscritos, qual era o gênero das pessoas que participaram também do processo, os motivos de eliminação, de desistência. Ele traz também uma visão demográfica das pessoas, ou seja, a localização delas, o grau de instrução, a faixa etária e a origem também dos acessos da vaga e indicadores da diversidade. Então, vocês vão conseguir acompanhar, né, se foram mais mulheres que acessaram aquela vaga, ou então pessoas com deficiência, pessoas com mais de 50 anos. Então, esses itens indicadores aqui da diversidade da vaga, a gente consegue acompanhar também através desse relatório. Esse é um dos exemplos de relatório que a solução vai entregar para vocês, mas a gente vai encontrar diversos outros aqui para fazer acompanhamento de funil de candidatos, de quem fez as aprovações da vaga, da avaliação também dos gestores. Então, todos esses relatórios estão, né, inclusos aqui e abarcados na solução. A solução ela também conta com testes. Então, os testes que vocês vão encontrar por aqui, eles são de ordem técnica e de ordem comportamental. Não tem nenhum tipo de custo adicional para a utilização desses testes. Vocês podem usar quantos testes vocês quiserem, inclusive dentro do mesmo processo seletivo. Se vocês entenderem que é importante incluir um teste numa das primeiras etapas e mais um teste no final da etapa do processo, não tem problema nenhum, vocês conseguem utilizar e colocar e personalizar isso no formato que vocês entendem que faz mais sentido para a realidade da empresa de vocês. Além disso, os testes eles são personalizáveis, então vocês vão conseguir editar os testes, incluir um novo teste a qualquer tempo. Se vocês quiserem, por exemplo, eliminar uma pergunta, incluir uma questão, vocês vão ter autonomia para fazer isso dentro da solução. E outro aspecto também é que a solução ela é bem intuitiva. Então, para incluir os testes, para fazer a edição dos testes, é bem simples também para que vocês possam personalizar e receber, coletar as informações que de fato faz sentido para vocês dentro desse cenário. Além disso, vocês podem colocar também como uma etapa do processo seletivo a autoentrevista, que é onde vocês conseguem, né, colocar ali, por exemplo, vídeos, por exemplo, para que a pessoa possa responder para vocês através eh, o a trajetória profissional dela, as experiências profissionais que ela teve através de um vídeo. Então vocês conseguem também, colocar, né, a autoentrevista como uma etapa do processo seletivo. Além disso, vocês conseguem também criar roteiros de entrevista. Talvez vocês se identifiquem com isso, de que em alguns processos seletivos vocês coloquem como uma etapa do processo a entrevista com o gestor da área daquele cargo que vocês estão recrutando. E aí, tem recrutador que já tem um pouco mais de experiência, né, nesse processo de fazer as entrevistas, já sabe muito bem o que ele quer coletar de informação na entrevista, mas existem alguns gestores, né, que são mais inexperientes nesse sentido e que vocês querem apoiar ele nesse cenário. Então, vocês podem colocar roteiros de entrevista com aquelas perguntas-chave, com aquilo que é bem importante de coletar de informação no momento ali que aquele gestor está fazendo. Claro que ele pode apoiar também o recrutador, caso vocês queiram, mas eu gosto de usar esse cenário, né, dos gestores. E tem como a gente criar roteiro de entrevista personalizado por cargo, por equipe, por time. Então vocês conseguem também editar e colocar, vários roteiros aqui e atrelar as vagas também, tá. Além dos relatórios que eu havia comentado com vocês, a solução ela entrega também toda a parte de indicadores, tá? Os indicadores aqui a gente vai acompanhar por uma data, por um período, então eu consigo colocar uma data de início, uma data fim, consigo filtrar também por responsável e por unidade de negócio, caso vocês tenham mais de um estabelecimento, por exemplo. E aí eu consigo visualizar, dentro desse período que eu coloquei aqui, quantas vagas foram criadas? Qual que é o status das vagas que eu tenho? Todas foram fechadas? Foram vagas internas, externas?
Eu consigo ver quantas vagas foram fechadas e acompanhar então o SLA das vagas, qual foi o tempo que eu levei para finalizar aquela contratação também. Eu consigo acompanhar o perfil dos candidatos que chegaram até mim, a qualificação desses candidatos, o número de inscritos, toda a porcentagem de conversão, então eu consigo ver quantas pessoas foram indo para as próximas etapas, né, passando da etapa de inscrito para contratação, reprovados, a porcentagem e os principais motivos de eliminação e de desistência também. Esses dados aqui trazem para vocês insights bem interessantes para pensar, por exemplo, por que que as pessoas estão desistindo do processo seletivo, por que que a gente tem eliminado, né, qual é o perfil, de repente, né, de candidatos que têm vindo, que de repente eu preciso mudar um pouco a estratégia de comunicação para que eu receba perfis, né, com outras características que são mais aderentes ali à minha realidade. A ferramenta conta também com as entrevistas online, com a agenda também aqui atrelada à agenda que vocês utilizam hoje. Então, se vocês utilizarem a agenda do Google ou do Outlook, a gente coloca a informação dentro da Jobify e ela vai replicar então nas agendas que vocês utilizam também aí no dia a dia. Outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês é o perfil do candidato aqui dentro da ferramenta. Então, aqui a gente tem acesso a visualizar os dados pessoais do candidato, o resumo da trajetória profissional dele, as informações pessoais, as experiências profissionais. E a ferramenta, ela vai armazenar todo aquele histórico que eu trouxe para vocês no início da minha fala, que muitas vezes ele é fragmentado ou ele está salvo numa planilha. A ferramenta ela vai armazenar esse histórico e ela vai indicar para vocês quantas vezes a Maria Emília já participou de um processo seletivo, em qual etapa que ela foi eliminada ou que ela desistiu, por exemplo. Então, todo esse histórico ele fica salvo aqui para gerar insumos para vocês, para que, se de repente a Maria Emília ela vir a participar de um processo seletivo no futuro novamente, eu consigo, né, eu não preciso, na verdade, contar com a minha memória, né, de quem é a Maria Emília, de quantos processos seletivos ela já participou, porque a própria ferramenta vai armazenar esses dados para vocês. Tem um espaço aqui também no perfil do candidato para que vocês possam deixar as anotações de vocês. Então, se tiver alguma característica, alguma informação que para vocês é importante deixar registrado no perfil do candidato, ou algum documento que vocês querem anexar também por aqui, vocês têm esse espaço, né, para colocar essas informações. Essa anotação ela pode ser privada, tá? Então, se vocês não quiserem, por exemplo, que as outras pessoas que têm acesso à Jobify, né, os outros recrutadores ou os outros gestores não tenham acesso, basta a gente clicar nesse botão e a gente consegue privar essa informação. Ou então eu posso selecionar quem são as pessoas que vão conseguir ver, de repente só os recrutadores e os gestores não, por exemplo, tá? O histórico de avaliação dos testes fica aqui, a gravação fica salva também, tá? O currículo fica salvo por aqui, então todos os dados a respeito, né, da Maria Emília ficam salvas aqui no perfil dela. Outra questão que a gente tem aqui é um banco de talentos que ele é compartilhado. Então, dentro desse banco de talentos, vocês vão conseguir fazer filtros para buscar pessoas de uma determinada área, de uma determinada cidade, fazer filtro aqui pelos dados profissionais, pelos dados dos candidatos também, e encontrar então candidatos compatíveis aí com as vagas de vocês e convidá-los para participar do processo seletivo. As pessoas elas podem então ver as vagas de vocês através do compartilhamento que vocês forem fazendo por WhatsApp ou então pelo QR Code que eu comentei, ou vocês vão contar também com esse banco de talento compartilhado. Aqui a gente consegue fazer aquele filtro que eu comentei com vocês antes dos candidatos favoritos, e aí se vocês quiserem convidar eles para participar de um processo específico também, conseguem por aqui, tá? Além disso, a ferramenta conta também, pessoal, com uma lista de candidatos banidos, que vocês podem construir ela se vocês entenderem, né, que faz sentido para a realidade de vocês. Muitas vezes a gente recebe o currículo de um candidato de forma repetida, ele envia o currículo várias vezes para a gente
E às vezes a gente já entendeu que ele não tem o perfil para trabalhar conosco, ou então é um ex-colaborador que deu algum problema no passado e a gente não tem a intenção de recontratar aquela pessoa, mas ela insiste em enviar o currículo dela. Não sei se vocês já passaram por isso, né, mas eu já passei por isso algumas vezes, de receber o currículo da mesma pessoa várias vezes. E aí, com a Jobify, vocês conseguem colocar essas pessoas nessa lista de candidatos banidos. Ele não vai receber nenhuma informação sobre isso, essa informação ela fica, ela é sigilosa, né, só vocês vão saber quem está na lista de candidatos banidos, mas essa pessoa ela não vai conseguir mais acessar e entrar nos processos seletivos de vocês. Ela vai continuar vendo as publicações, ela vai continuar acessando e visualizando quando vocês compartilharem algo, mas ela não entra no processo, então vocês não precisam passar pelaquela triagem, né, de eliminar ela do processo seletivo por aqui. Outro aspecto, pessoal, que a gente tem aqui na ferramenta é a possibilidade de criar os usuários e também personalizar a questão das permissões de acesso. Então, como eu comentei, os gestores eles podem ter acesso a Jobify para fazer a solicitação de uma vaga e seguir com todo o fluxo por aqui, mas é o RH, é o departamento pessoal, é vocês que vão definir quais são os acessos que essa pessoa vai ter. Se ela vai poder só fazer solicitação da vaga, se ela vai conseguir criar testes, se ela vai conseguir mudar o candidato de uma etapa para outra, por exemplo. Então, tudo isso é personalizável também por aqui, tá? É vocês que vão indicar essa informação. E aqui a gente tem também o perfil do recrutador, que é onde a gente consegue visualizar, né? Então, eu consigo ver as informações do meu próprio perfil, de quantas vagas eu fechei, de quantas contratações eu finalizei, quais são as permissões de acesso que eu tenho. Eu consigo configurar também aquilo que eu quero receber por e-mail, as notificações, né? Se eu tenho teste para corrigir, se eu tenho uma vaga que foi aberta que depende da minha aprovação. Então, ou vagas que estão próximas, né, ao SLA ali de finalizar o tempo que eu tinha estipulado, né, para finalizar a contratação. Então, tudo isso eu consigo personalizar também quais são aquelas notificações que eu desejo receber pelo e-mail também, tá. Pessoal, agora eu quero compartilhar com vocês a respeito da nossa admissão digital. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma pergunta. Teve uma pessoa que compartilhou aqui uma dúvida em relação à implantação, tá? A implantação da Jobify da admissão digital, ela é bem rápida, então dentro de um mês a gente consegue fazer essa implantação, né, e fazer todos os dados aqui de cadastro de vocês, trazer todas essas informações para a Jobify e para a admissão digital. Lembrando que ela é uma ferramenta 100% online, toda a parte, né, de atualização também acontece de forma, atualiza, né, é atualizado pela Metadados, então vocês não precisam, né, fazer nenhum tipo de atualização também por aqui. Teve uma dúvida também em relação à conta bancária. Eu vou entrar agora na admissão digital e a gente vai falar sobre isso. Então, hoje a gente tem toda a validação ali e recebimento da conta bancária sendo recebido pela admissão digital, tá? E o bacana é que hoje a admissão digital ela passa pela validação do RH e do departamento pessoal. Então, essa validação e essa integração desses dados, elas vão acontecer ali com a folha de pagamento de vocês, tá? Hum. Eu quero mostrar para vocês agora a integração que a gente vai ter, pessoal, com a admissão digital. Aqui a gente está dentro da Jobify e a gente vai ter os candidatos, né, em cada uma das etapas, e eu posso ir movimentando os candidatos de uma etapa para outra. Quando a gente movimenta os candidatos de uma etapa para outra,
Ele vai receber uma notificação, ele é notificado, as pessoas que precisam também de notificação são notificadas também por aqui, e quando a gente coloca aqui no box de contratado, essa pessoa então ela vai receber o link que vai direcionar ela então para a admissão digital. Antes de mostrar a experiência do colaborador, do novo colaborador com a admissão digital, eu quero mostrar para vocês todas as possibilidades de configurações, de informações que a gente consegue receber por aqui, todo o processo de validação que acontece pela admissão digital. Então, essa é a interface da admissão, né? Quando a gente faz o primeiro acesso aqui, a tela inicial da admissão digital é essa, no qual a gente pode fazer filtros aqui por recrutador, o status da admissão também, o estabelecimento e o setor das vagas que vocês estão trabalhando. Eu posso ordenar por nome e também por admissão. Aqui vai aparecer todas as vagas que vocês estão trabalhando, né? Aquelas que foram iniciadas, aquelas que têm solicitação em andamento, que é o link que foi recebido pelo novo colaborador e que ele ainda não iniciou, né? Mas a solicitação está em andamento. Então, todo esse fluxo a gente vai conseguir acompanhar através dessa tela. Aqui a gente tem o botão da nova admissão, que é onde a gente vai colocar então os dados pessoais aqui, né, desse novo colaborador, os dados contratuais, se a gente quer receber, por exemplo, os benefícios, o exame médico, a conta bancária, e aí acontece então toda o cadastro desse novo colaborador por aqui, o input dessas primeiras informações, né? O input da lista de documentos que vocês querem receber, então, por esse candidato. Toda essa lista de documentos, pessoal, a gente consegue personalizar e criar templates de vagas também por aqui. Então, a gente tem um recurso aqui, que é o recurso de cadastrar um documento. A gente vai ter documentos que vão ser documentos que já são nativos da solução, né? Que são aqueles documentos que a gente já traz direto, né, nativos, então comprovante de residência, CNH, todos eles vocês conseguem definir se eles são obrigatórios ou se eles são opcionais. E além desses documentos nativos, vocês podem também incluir a possibilidade desse candidato, desse novo colaborador, incluir um novo documento também. Então, esses documentos, eles são criados por vocês. Eu vou usar alguns exemplos aqui. Por exemplo, se vocês tiverem uma vaga, um cargo específico que vocês precisam de um certificado da NR35, por exemplo, que está atrelado à função daquela pessoa. Vocês podem criar um documento e aí toda vez que vocês forem contratar uma pessoa daquele cargo, vai estar inclusa na lista de documentos obrigatórios para aquele cargo, aquele documento em específico. Ou então para aqueles cargos que têm registro, né, no Conselho Regional ou no Conselho Federal, quem advogados, por exemplo, né, que precisam da carteira da OAB, ou então outros registros regionais que precisam, vocês podem criar esse documento e solicitar também ali na admissão. Além disso, quando a gente cria esse documento, a gente consegue incluir campos personalizados. Esses campos personalizados é onde vocês conseguem colocar, por exemplo, perguntas, pedir para ele colocar informação, caixa de seleção, múltipla escolha, pedir para ele colocar algum anexo também. E eu até cadastrei um exemplo aqui que é a informação do uniforme. Tem algumas empresas, né, ou então do EPI, que precisam coletar essas informações antes do primeiro dia de trabalho ali daquele colaborador, né? E aí a gente consegue criar um formulário, né, específico para isso, pedindo o tamanho do uniforme, o tamanho da calça, tamanho da jaqueta, o número do calçado. Esse é um exemplo, né, do uniforme, mas vocês podem utilizar outras informações também, outros dados que vocês desejam coletar e colocar aqui nesses campos personalizados, né, os itens que é importante para vocês receberem aqui na hora da admissão. Além disso, né, além desse cadastro de documento, criar um formulário aqui para receber informações, a gente vai ter por aqui o cadastro de templates, ou seja, vocês conseguem criar e personalizar de acordo com o cargo e de acordo com o setor também, os documentos que são obrigatórios. E toda vez que vocês tiverem uma vaga atrelada àquele setor ou atrelada àquele cargo, a gente vai ter então essa lista de documentos aqui obrigatórios para que aquele colaborador entregue para vocês. Então aqui, por exemplo, toda vez que eu contratar
Um mecânico de manutenção, ele precisa me entregar a lista de documentos que eu coloquei lá como obrigatórios, que eu listei como obrigatório e como opcional, e aqui os opcionais vão sempre aparecer para mim selecionar. Então eu consigo colocar por aqui e aí ele vai se tornar um documento obrigatório para esse cargo e para esse setor em específico. Eu posso selecionar um ou o outro também, tá? Se for algo mais específico do setor, a gente consegue também selecionar só o setor por aqui. E aí eu tenho um template de vaga personalizado. Então a gente elimina o trabalho de toda vez que eu tenho uma admissão, eu precisar selecionar os documentos obrigatórios de acordo com aquela função daquele colaborador. E tudo isso, como eu falei, é integrado então com a Jobify, né? Eu estou mostrando para vocês todas as configurações que a gente faz por aqui, mas na Jobify a gente já vai ter essa integração também desses dados por lá. Além disso, a gente tem a gestão de benefícios, que é onde vocês vão conseguir cadastrar os benefícios de vocês, e aí atrelar ele também ali a um template da vaga, né? Indicando se ele é um benefício compulsório, opcional, se vocês querem que ele anexe alguma questão também aqui, né? Na hora que ele for selecionar esse benefício, e tem os campos também personalizáveis ali da gestão de benefícios por aqui. Vocês podem cadastrar também as clínicas que vocês realizam, né, os exames, então colocando as clínicas aqui. Depois, na hora da admissão, na experiência do colaborador, ele vai visualizar, né, a clínica, o endereço, vocês podem colocar a data, o horário ali que ele tem que fazer o exame, e ele devolve o exame admissional também direto pela admissão digital. Aqui, a gente vai ter essas listas, pessoal, ela está integrada, então, com a folha de vocês, tá? Com a folha do Flow ou então com a folha do Siri. Então, esses dados aqui de setor, cargo, banco, posto, função, vai puxar, então, da folha para que vocês não precisem cadastrar essas informações. Então, cadastrou um novo cargo na folha, ele vai trazer já essa informação aqui para admissão digital também. E depois a gente tem essa tela aqui, aguardando aprovação, que é onde a gente consegue acompanhar os documentos que a gente está aguardando aprovação, então toda a lista dos documentos que estão pendentes ali para aprovar, e eu posso, através dessa tela, ir aprovando, e é um fluxo que elimina a questão da gente ficar navegando entre várias telas por aqui. Então eu vou olhar aqui o comprovante, por exemplo, né, de residência, vou olhar as informações, eu vou aprovar e ele já vai para o próximo documento. E assim por diante. Basta eu clicar aqui no botão de aprovar ou de rejeitar, que ele vai para o próximo documento que eu preciso validar as informações. Aqui, quando a gente pensa, eu vou abrir aqui o exemplo. Nessa lista, na página inicial, a gente vai ter esse íconezinho aqui, dos 3 botões, que a gente vai ter a possibilidade de fazer o download dos documentos. Então, esse download, ele é um único PDF, né, que vai gerar com todas as documentações desse colaborador. A gente pode fazer download também de documentos assinados, porque a admissão digital, ela tem a assinatura eletrônica já. Então, se tiver algum documento antes dos documentos contratuais que vocês querem coletar a assinatura já na admissão, vocês podem também coletar a assinatura por aqui. E aqui, então, é onde a gente consegue, se a gente quiser visualizar, né, por colaborador os dados, as informações pessoais, os documentos, fica aqui também um perfil do colaborador para que vocês possam acessar também. Caso vocês queiram finalizar, né, a admissão, vocês vão ter esse botão também aqui, ela finaliza automático quando entrega todos os documentos obrigatórios, mas se tiver algum documento que vocês não receberam e que vocês entendem que vocês podem finalizar naquele formato, para que vocês tenham autonomia também, tem esse botão aqui de finalizar a admissão, tá? Aqui é onde a gente consegue incluir também documentos, como eu comentei, para o colaborador assinar, né, no momento da admissão, e os documentos complementares também, se vocês quiserem incluir outros tipos de documentos para deixar salvo aqui na pasta, né, do colaborador. Então, esses documentos eles ficam salvos aqui em nuvem para vocês acompanharem a qualquer tempo. E aqui, nesse botão da engrenagem, a gente vai ter acesso às configurações da conta, tá? Então, a gente vai ter acesso às informações
do e-mail, do CNPJ que está cadastrado, os dados então da empresa também, tá? Fica cadastrado aqui. Eu acho que é bem legal atrelar e lembrar vocês da integração, tá, pessoal? Os dados que estão aqui da empresa, do estabelecimento, são os dados que vocês vão cadastrando na folha. Ele vai vir para cá automaticamente. Eu tenho uma nova admissão de uma empresa, de um CNPJ, de uma filial. Eu não preciso vir e cadastrar essa informação aqui na admissão. Ele faz, né, diariamente essa atualização de importar esses dados aqui para a admissão, ou vocês podem também importar manualmente clicando nesse botão. O estabelecimento é a mesma questão, e outro aspecto que é para atrelar isso à cultura da empresa de vocês, a forma que vocês se comunicam, né, com os candidatos ou com os colaboradores, vocês podem personalizar também as mensagens. Então, como eu comentei, um documento rejeitado, um documento expirado, a própria ferramenta notifica, então, esse novo colaborador, para que o RH, o departamento pessoal, né, quem faz a coleta da informação, não precise ficar fazendo essa solicitação ali dos documentos pendentes. E aí aqui vocês podem personalizar essas mensagens do documento que foi rejeitado, daquele documento que está expirado, dos documentos que ainda estão faltando, dos documentos aqui admissionais, da conta bancária, o próprio convite para o processo de admissão, vocês conseguem personalizar, deixar a mensagem, né, de acordo com a forma que a cultura de vocês, então, atua nesse sentido de comunicação, tá? Bom, eu mostrei para vocês a experiência da empresa, né, de vocês acompanhando os documentos, o prazo para envio dos documentos, a data da admissão. Aqui a gente consegue, de forma bem intuitiva, visualizar os documentos que foram entregues e aprovados, os documentos que estão pendentes, tudo isso pela ferramenta. E agora eu quero mostrar para vocês a experiência do colaborador. Então, ele vai receber um link. Esse link é enviado por e-mail, mas vocês podem copiar o link e mandar por WhatsApp também para ele, tá? Se vocês entenderem que é a forma que faz mais sentido para vocês. Ele vai acessar antes dessa tela, ele dá a ciência de que ele está autorizando ali o compartilhamento de dados que vão acontecer por aqui. E depois, então, ele vai ter acesso, né, a tudo aquilo que está pendente. E se ele já entregou, a gente consegue ver aquilo que está em aprovação, e todos os documentos que já foram aprovados também vão aparecer por aqui. Caso tenham documentos recusados, também aparecem, né, através do íconezinho aqui dos documentos recusados. Aqui a gente vai ter acesso às informações pessoais. Se tiver alguma coisa que ele precisa, então, mudar, ele pode mudar por aqui. Os documentos pendentes para assinatura. A lista de familiares, ele vai colocar também, informar para vocês por aqui. O exame médico admissional, então vai aparecer as informações através dessa tela. Nas observações, né, vocês podem colocar alguma informação específica que vocês querem, e aqui já mostra a data e a hora que ele tem que fazer o exame. Aqui a gente vai ter a conta bancária, que ele vai colocar por aqui também, e toda a parte de benefícios, né? Se vocês tiverem selecionado os benefícios, vai aparecer por aqui. Quando o colaborador, esse novo colaborador pessoal, ele coloca uma informação aqui para vocês, ele faz o input da informação, a inteligência artificial ela preenche os dados por vocês e pelo colaborador. Então a gente traz essa tecnologia do preenchimento automático das informações. Então ele vai colocar, por exemplo, a CNH dele. E aí os dados que estão na CNH, ele é preenchido, o colaborador não precisa digitar essas informações. Depois vocês validam isso através da experiência de vocês, que eu mostrei antes, validando isso, finalizando o processo de admissão ou entregando todos os documentos obrigatórios, a gente vai ter a integração, então, da admissão digital com a folha de pagamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, se tem alguma questão.
Hã, Teve uma pergunta a respeito dos documentos que são anexados aqui pelo candidato, se é possível definir um servidor para salvar esses documentos, né. Esses documentos eles ficam salvos dentro da plataforma, tá. Então, mesmo que se vocês descontinuarem com a admissão digital, ele é um arquivo que fica para vocês, então vocês não precisam se preocupar em relação a isso. O que vocês podem fazer, se fizer sentido, é fazer o download desses documentos, né, ele gera um único PDF. Se vocês quiserem, tem como fazer o download individual, mas tem como fazer o download dos documentos ali único e também, anexar ou salvar em outro lugar, tá. Teve alguém que perguntou sobre se é só o recrutador que consegue finalizar um processo de validação de documentos. Não é só o recrutador, tá? O gestor também. Só que aí, na hora de cadastrar aqui o usuário dele, a gente vai colocar as permissões de acesso que ele vai ter. Então, dependendo, né, da permissão de acesso que ele tiver, ele pode aprovar ou não as informações aqui na admissão. Depois que realiza a admissão, eu consigo disponibilizar a documentação de contrato no portal? Consegue, desde que vocês tenham o portal, né, contratado, a gente consegue fazer depois toda a geração dos documentos para assinatura eletrônica, né, do contrato, ficha registro ali desses documentos. Aí a gente precisa identificar, né, se vocês têm o portal contratado, enfim, para fazer essa integração ali com a informação. Teve uma pergunta a respeito de que forma que as informações pessoais, cadastrais e familiares são preenchidas dentro do sistema através da admissão digital. Dentro da folha de pagamento de vocês, quando vocês contratarem, né, a admissão digital, lá vai ter um botão, ele passa a aparecer para vocês, né, quando contratada a admissão digital, que é a integração da admissão com a folha. E aí vocês podem lá, através desse botão, clicar e ele vai puxar todos os dados ali do cadastro de pessoa, tá? A gente mantém o cadastro de contrato com o DP por uma questão de segurança, né, então vocês vão colocar ali os dados de salário, se tiver centro de custo, enfim, atrelar isso, e aí o processo continua o mesmo, né, dos envios do e-social automáticos. Mas com a admissão digital a gente passa a ter um botão específico, então, na folha de pagamento, e aí, isso passa a ser automatizado todo o cadastro, tá? Em relação à conta bancária, a validação que acontece é do preenchimento automático, tá? Então ele vai colocar a informação e vai preencher os dados e depois isso integra lá com a folha. Então, a validação para confirmar aquela conta, os dados direto com o banco, por enquanto, essa integração aí com o banco para validar se a conta está ativa ou não, não tem, mas a gente pode deixar, por exemplo, uma carta de abertura de conta, enfim, para ele devolver ali com os dados bancários para a gente também. Teve uma pergunta em relação aos benefícios, se é preenchido pelo funcionário, eh, ou então como que os dados principais ou se é o RH, né, que vai cadastrar as informações de benefícios como recrutador. Os benefícios, a gente cadastra quais são os benefícios que vocês oferecem hoje. Então, se vocês tiverem, por exemplo, vale alimentação, vale transporte, algum benefício de saúde, vocês podem então listar eles e depois atrelar ali a admissão e pedir o que que vocês precisam de informação para oferecer aquele benefício para o colaborador. Por exemplo, se a assistência médica de vocês tem a possibilidade de incluir dependentes e vocês querem receber essa informação já na admissão, vocês podem criar um campo para que ele coloque ali os dados do dependente, por exemplo. Vale transporte. Tem algumas empresas que, algumas cidades, né, que tem mais de um tipo de linha de vale transporte. Então vocês podem, por exemplo, né, colocar ali a linha do vale transporte para ele selecionar qual é a linha do vale transporte que ele vai utilizar, tá?
Ah, teve uma pergunta a respeito das unidades, né, de que forma que o empregado ele é atrelado ao CNPJ que ele é contratado. Ele vai ser atrelado ao CNPJ de acordo com o cadastro que vocês fizerem. Quando vocês criarem uma nova solicitação de vaga, seja pela Jobfy ou então aqui pela admissão, vocês vão indicar que aquela vaga daquele cargo é para aquele CNPJ em específico. E aí depois todo o processo, né, ele vai seguir então com o cadastro daquela empresa que vocês selecionaram. Hum, a Márcia colocou que ela já tem admissão, mas não consegue acessar. Márcia, eu vou compartilhar de novo aqui o e-mail do CS, e aí, de repente, tu pode entrar em contato com esse e-mail que está na tela, para a gente entender, né, o que está acontecendo, como que a gente pode ativar aí a admissão digital também, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Teve uma pessoa que perguntou do link do candidato, se ele é gerado no momento que passa de fase na Jobfy. Sim, ele vai ser gerado quando a gente contrata esse candidato, né, pela Jobfy, quando a gente coloca ele na etapa de contratado, tá? Hum, pessoal, acredito que eu passei aqui pelas perguntas que foram sendo colocadas aqui no chat. Deixa eu só ver aqui se não tem mais nenhuma que foi aparecendo depois. Teve uma pergunta agora que é em relação aos filtros de pesquisa. Eu a pergunta se a pergun os filtros de pesquisa, né, a pergunta é a seguinte, pessoal: se em relação aos filtros de pesquisa na busca por candidatos, a gente consegue filtrar por bairros. Hum, se vocês estiverem falando da Jobfy, sim. Agora, na admissão, a gente consegue filtrar por estabelecimento, por empresa, por setor. Mas se a gente estiver falando da Jobfy, se vocês querem buscar um candidato específico de um bairro, a gente consegue filtrar por cidade e por bairro também, tá? E aí vocês vão buscar só dentro daquele raio ali que vocês colocarem, por exemplo. Tá, na triagem de candidatos, isso. Então, bom, pessoal, por uma questão aqui do nosso tempo, a gente passou pelas perguntas, então, eu quero agradecer bastante a participação de vocês, entrar em contato, né, com as pessoas que colocaram aqui no chat, o interesse pela ferramenta, pelo pacote, tá? Se vocês tiverem também mais qualquer questão de dúvidas, perguntas, podem entrar em contato conosco, né, entrar em contato com o CS da conta de vocês também, para que a gente possa sanar essas dúvidas, né, e viabilizar então esse projeto de automatizar e falar de um RH aí de ponta a ponta, desde a parte do recrutamento e seleção, com tudo isso integrado aí à folha de pagamento de vocês. Muito obrigada, pessoal, uma boa semana, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.